Olá, filhos da luz e irmãos da luz. Aqui quem fala é o Filho da Luz e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Todos são bem-vindos e muito obrigado por estarem acompanhando, visualizando. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, porque é muito importante para o segmento do canal. E hoje traremos um assunto que para muitos é intrigante, um assunto que para muitos é desconhecido ou já ouviram falar, mas iremos entrar mais a fundo sobre a origem de Lúcifer e falaremos um pouco mais acerca deste ser, à luz da Bíblia, ver o que ela diz, porquê deste nome, dentre outros nomes do qual ele recebe. E certamente veremos que há coisas que devem ser vistas com muita cautela, segundo aquilo que a Bíblia diz. Então, sentem-se todos, acalmem o teu coração e vamos ver, titios, vovós, crianças, aquilo que a Bíblia nos diz a respeito de Lúcifer. Lúcifer. O que dizer deste ser? Segundo a Bíblia cristã, seja ela evangélica, católica, era um anjo da classe dos querubins, o anjo poderoso, que era chefe, ministro de louvor no céu. Abaixo de Deus era ele o mais poderoso ser que coabitava no lugar, na eternidade, sendo admirado por muitos por sua posição, sendo reto e justo durante boa parte de sua vida, estando de acordo com aquilo que Deus lhe determinava. Mas, com o passar do tempo, houve um dia em que lhe subiu algo ao coração. Ele olhou para Deus e quis ser igual a Ele, querendo elevar os seus poderes, igualando os seus poderes a Deus. E, segundo a Bíblia, ele continuou com isso em teu coração, até que um dia foi achado a iniquidade nele. E o conceito de iniquidade é quando o pecado, tratado pela Bíblia, entra no seu coração, na sua vida, e ele permanece como sendo normal. Lúcifer assentou em seu coração que era normal desejar ser maior que Deus, que era normal ele querer ser poderoso, mais poderoso que Deus. Tudo que Deus fazia, ele quis fazer também. E para isso convocou anjos para lhe apoiarem. E a Bíblia ainda diz que ele conseguiu arrastar consigo 1/3 das estrelas do céu, os anjos. E segundo a Bíblia, esses anjos não são mais anjos. São chamados de anjos caídos, demônios, espíritos imundos. Então, veja e observe que aquilo que a Bíblia relata é algo forte. Porque, apesar de ter assentado em teu coração, não foi tão simples assim, foi expulso simplesmente. A Bíblia diz que Deus permitiu para ver até onde ele ia. E quando chegou um ponto que foi irrevogável, esse sentimento tomou conta, apossou-se de Lúcifer. E Lúcifer se levantou contra Deus.
a Bíblia diz que houve uma guerra, uma peleja, onde Deus convocou o arcanjo Miguel e seus anjos para pelejarem contra o dragão, ou seja, Satanás, Lúcifer e os seus anjos. Até que não houve mais espaço nem para ele e nem para os anjos que lhe apoiaram. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus majestoso, um Deus que tem todo o poder. E contra ele não há quem possa. Porque segundo a Bíblia, Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ou seja, nunca houve um Deus antes deste Deus, e nem nunca haverá jamais Deus igual a esse Deus, Criador de todas as coisas, inclusive do próprio Lúcifer e os seus anjos que lhe apoiaram, constituindo-se então demônios após a sua queda. Recebendo tão dura condenação, o inferno foi construído para ele e os seus anjos, sendo-lhe destinado então para o grande dia do juízo, que segundo a Bíblia diz, que todo ser humano será julgado, e que neste dia, após o julgamento por Deus, os homens, o inferno, serão lançados no lago de fogo. A pergunta que não quer calar, que eu imagino que você deve estar se fazendo, ou que deveria estar, ou que já se fez, ou que muitos se perguntam, e essa é a primeira pergunta a se fazer: por que Lúcifer, conhecendo a essência de Deus e sabendo da sua grandeza, quis se rebelar, quis tomar o posto de Deus? A Bíblia diz que todo ser que Deus cria, Ele lhe dá o livre arbítrio, direito de escolha, apesar dele ser um Deus que te concede braço, perna, seja homem, seja anjo, você tem o direito de escolha, de acreditar ou deixar de acreditar, pois você é livre e ninguém o obriga a nada. E Lúcifer não foi obrigado nem a se rebelar e nem a permanecer na presença de Deus. Ele simplesmente optava por tudo o que fazia. E um dia ele optou por criar a mentira, enganando a muitos anjos, querendo tomar o posto de Deus. Portanto, Lúcifer e seus anjos caídos, os anjos que ainda permanecem ao lado de Deus, todos eles foram criados por Deus antes da criação do homem. Pois perceba que, segundo a Bíblia, Adão e Eva coabitavam no jardim do Éden. Mas anteriormente a eles, Lúcifer, como sendo um anjo da classe dos querubins, habitava no jardim do Éden, chamado Jardim de Deus. Só que um dia ele foi expulso devido à mentira que ele criou. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, porque ele foi o primeiro ser a pecar em toda a história, possuindo 1/3 de seguidores, aos quais os anjos, 1/3 deles, acreditaram naquilo que Lúcifer, Satanás, o diabo disse. Mesmo sendo expulso, ele ainda possui muito poder, só que perto daquilo que lhe já foi lhe dado,
ele tem um poder limitado e Deus continua estando acima dele, não podendo haver comparações naquilo que a Bíblia retrata, pois Deus está muito acima dele, estando Lúcifer com a cabeça embaixo de seus pés. Mas, mesmo Lúcifer sendo expulso, ele ainda teve o poder de fazer o homem que habitava no jardim do Éden pecar. Fez Adão e Eva pecarem e serem expulsos do paraíso, assim como ele foi um dia. Observe que Satanás é um ser que possui astúcia, inteligência fora do comum, porque não seria um ser qualquer que poderia convencer anjos que coabitavam com Deus em plena paz, em plena luz, para convencer de algo irreversível, sendo tragado pela escuridão de seus pensamentos e pela sujeira que adentrou em seu coração. Tudo devido à sua plena liberdade em escolhas. E você? Chegamos ao final de mais um vídeo falando da origem de Lúcifer. Esta é a primeira parte. Mais à frente veremos um pouco mais acerca desta história e de toda essa peleja que existiu e que ainda existe. Acreditar ou deixar de acreditar fica a seu critério. Você é livre. Lembre-se, tudo que tu escolhe, eu, o Filho da Luz, escolho. Todos nós colheremos aquilo que escolhemos um dia. Fiquem na paz e até a próxima. Beijos do Filho da Luz.